Bem, hoje eu queria falar um pouquinho sobre o primeiro surto psicótico, né? O que significa, como ele pode ser tratado, tá? Lembrando que psicose não é sinônimo, tá, de esquizofrenia, tá? Então, pode acontecer por diversas condições, tá? Vou mencionar algumas, assim como a própria esquizofrenia, transtorno bipolar, alguns transtornos de personalidade são mais vulneráveis, como o transtorno borderline, a sintomas psicóticos. O toque pode ocorrer junto com psicose. A depressão, então, eu nem menciono o quanto isso é frequente, né? Principalmente a depressão pós-parto, né? Só um adendo, a depressão pós-parto e também nas mulheres é muito comum acontecer. Parece que o estrogênio tem uma importância na proteção e gênese, né, das psicoses, né? Então, a variação hormonal durante a gestação faz com que se predisponha a uma depressão psicótica logo depois, uma depressão pós-parto, né? Também é comum ocorrer períodos de depressão quando a mulher assim, entra em climatério, enfim, e tem alguns problemas desse gênero, tá? Então, a psicose, então, como eu estava falando, ela não é a única da esquizofrenia, né? Ela é uma perda de contato com a realidade muito importante, tá? A pessoa vive aquilo como se for real. Não adianta muito tu confrontar a pessoa com a realidade, porque ela sente, tu tá atacando, tu tá praticamente chamando a pessoa de mentirosa. O que eu faço geralmente é vincular com um episódio psicótico, vem acompanhado de outros sintomas, né? Por exemplo, um transtorno bipolar, por uma insônia muito refratária e muito difícil. Eu tento vincular o paciente com o tratamento de uma medicação que vá tratar a insônia, porém, esse tratamento é um antipsicótico, que secundariamente vai pegar a psicose, tá? Então, dessa maneira aí, não fico confrontando, enfim, e muito menos tu entrar dentro do núcleo, não é recomendado tu entrar dentro do conluio psicótico do paciente, que a gente vê acontecer muito em famílias, principalmente onde alguns membros têm toque grave por contaminação, enfim. Então, a gente tem que ficar de olho muito aberto em pacientes mais idosos, né, com questão das demências, né, lembrando que esses pacientes mais idosos respondem a doses muito mais baixas de antipsicótico, tá, para o sintoma da psicose, tá, que pode vir junto com Alzheimer, enfim, a doença de Levy, enfim. E também essas pessoas podem ter efeitos colaterais mais pronunciados com os mesmos antipsicóticos. As doses são muito dispares entre o paciente jovem e o idoso sobre essas condições, né? E cuidar, como eu citei, Levy, né? O uso de antipsicóticos tem que se ter muito cuidado, né? Entende? Assim como pacientes com Parkinson ou pacientes que fazem o uso de medicação antiparkinsoniana e pode vir a ter uma psicose, tá? O outro motivo, tá, que a gente tem que cuidar da psicose são outros medicamentos utilizados, como mencionei, né? Eu uso medicamentos para o Parkinson, né? Que mexe com dopamina, e dopamina é o neurotransmissor responsável central na formação dos delírios, alucinações. Medicações como corticoides, tá, em altas doses, agora em época de Covid, tá, a gente pode presenciar isso. Pacientes internados em unidades de terapia intensiva também ficam mais suscetíveis a esses quadros, e não por uma causa orgânica, por um delírio, tá, não delírio, tá,
Mas por simplesmente não saber mais quando é dia, é noite, o que está se passando, sem contato com familiares, enfim, pode acontecer isso, tá? E já falando em delírio, né, que pode ser pode causar sintomas psicóticos por causas clínicas, né? Principalmente a gente tem que cuidar sódio, né, que pode fazer isso, infecções, principalmente em pessoas mais idosas, né? Infecções urinárias, pulmonares, a gente tem que ter esse cuidado maior, né? Então, assim, ó, o primeiro surto psicótico, ele deve ser tratado de forma incisiva, tá? Para que não ocorra neuroprogressão, como eu gosto de falar, que existe não só na esquizofrenia, mas nas outras condições, outras doenças também, tá? E existe estudos e uma controvérsia entre usar clozapina no primeiro episódio ou não utilizar, tá? Eu confesso que utilizo. Em muitos casos selecionados eu utilizo sim, tá? Porque é o que eu gostaria que fizessem comigo, é o que eu faria para um familiar, porém a gente tem que ter esse cuidado para não fazer em qualquer um. Aquele paciente, o familiar de paciente está mais reticente e que tu vê que não vai fazer os hemogramas, que não vai ter o cuidado adequado. Não é legal, porque a clozapina, quando tu descontinua ele, o efeito de descontinuação dele é tenebroso, tá? E fora a questão da granulocitose da medula óssea, né? Que pode ser potencialmente fatal, né? Principalmente se usado com carbamazepina e outras medicações, a gente tem que ter alguns cuidados, tá? A gente fica só na clozapina, mas tem outras medicações que a gente tem que ter cuidado com isso também, tá? E daí, quando tá associado à clozapina, o cuidado é maior ainda, tá? Talvez algumas pessoas possam ajudar. Eu não fui a fundo nessa questão, tá? Mas li profundamente sobre isso, tá? Mas a suplementação com boas doses de metilfolato poderia aumentar a contagem dos leucócitos, principalmente no início do uso da clozapina, tá? Enfim, eu não vou falar mais, tem outra medicação também, mas eu não tenho elementos, né? Senão dou uma de defensor de hidroxicloroquina, né? Então, a gente tem que agir cedo, com cuidado, tá? E essa história de 1 ano, 2 anos e começar a retirar a medicação, isso é muito individualizado, tá? Para fase de vida, se for possível, né? O que a gente tem que evitar é uma segunda recaída por causa da neuroprogressão, tá? Mas se for possível, se o paciente estiver estável por um bom tempo, vamos dizer, completou lá 1 ano e meio, 2, de estabilidade, e tu vai começar a fazer o desmame da medicação no momento em que ele perdeu familiares, no meio de uma pandemia, no meio de uma crise financeira. Bom senso, né, galera? Entende? Então, tu tem um diploma de médico, mas a questão de humanidade, o bom senso, né? Então, isso a gente tem que ter cuidado. Isso é válido para os antidepressivos também. Passou o tempo, passou 1 ano do primeiro episódio, o paciente tranquilo, teve remissão total, vai tirar a medicação lá em dezembro, lá no meio dos impostos, briga de família no Natal e confusão. Não, né? Não. Qual o problema é deixar para janeiro, fevereiro, quando o paciente estiver de férias? Entende? Então, isso é muito importante, tá? E lembrando assim, ó, que as medicações mudaram, tá? Surgiram muitas medicações novas, tá? Com excelentes resultados, tá? Embora as mais potentes e incisivas continuem as mais antigas mesmo, mas com muitos efeitos colaterais, tá? E
Mas se tu tiver força de vontade, junto com o paciente, tu montar o tratamento individualizado, na vida prática, é uma lei básica na psiquiatria que tu não faz combinação, associação, não recomenda fazer associação de antipsicótico, mas na prática não é assim que funciona, tá? Inclusive, assim como antidepressivos, aquilo de 2 mais 2 poder virar 8, 6 e não 4, se faz verdadeiro também, né? Tu pega a questão da clozapina, quando tu usa álcool junto com amisoprida, clozapina junto com aripiprazol, enfim, e mesmo um colega falou muito do Congresso Brasileiro usar junto com Latuda, né? Depois de um longo período de tempo, é uma combinação que faz um estrago legal na doença. E não no paciente, né? Melhora bastante a qualidade de vida. Então, são essas as considerações, tá? E fazer um alerta, né, galera? E vão investir em saúde, vão cuidar da sua saúde. Muitas vezes o serviço público, enfim, nem sempre são psiquiatras que a gente encontra no CAPS, a maioria das vezes não, tá? E normalmente é um psiquiatra que ganha um salário que não deve estar feliz com isso, dispondo de poucas medicações, sendo que inclusive o lítio, medicação muito barata, eficiente, esteve em falta na época enquanto a gente tem produção de hidroxicloroquina para 6 anos, o lítio faltou no meio da pandemia, entende? E se bobear, eu esteja falando uma baita besteira, talvez o lítio seja... não tem estudos, não tem nada, mas talvez o lítio seja mais benéfico contra o Covid por aumentar a produção de neutrófilos, de leucócitos em geral. Então, é um absurdo o que acontece. Então, no SUS a gente disponibiliza de neurolépticos muito antigos, tá? Os de baixa potência com muita sedação, ganho de peso, tá? Aumento de prolactina, problemas cognitivos, tá? Enquanto que a gente está com medicações novas com efeito, inclusive, pró-cognitivo, tá? E medicações como o Aldol de alta potência, tá? Não tem tanta sedação, mas com parkinsonismo, né? Tu fica robotizado, tu fica com sintomas negativos, que é um sintoma também próprio da esquizofrenia. A própria medicação causa isso, né? Embora ela seja muito boa para o controle de sintomas positivos, né? Então, tu fica com aquilo, tu fica literalmente impregnado por anos, tá? Aí, geralmente, eles botam biperideno, que é um anticolinérgico, que pode te deixar mais burro, mais bobão mesmo. E o uso continuado dessa combinação por muito tempo pode causar discinesia tardia, né? Que é aquele movimento típico, principalmente na boca, que a pessoa pode fazer, que ela fica parecendo um tamanduá, de botar a língua para fora, cuspir, se babar, enfim, com uma face típica, estigmatizante de uma pessoa que tem alguma doença mais grave, ou mais grave não, ou teve alguma doença psicótica, ou mesmo foi uma pessoa que teve poderia ser um caso único após um TEPT, e a pessoa fica utilizando ad eternum uma medicação antipsicótica, carregando todos aqueles efeitos, inclusive o estigma, para sempre. Então precisa, sim, de uma boa avaliação psiquiátrica, tá? E confesso, tá? Tem neurologistas que sabem fazer o serviço muito melhor que nós. Inclusive, um grande amigo meu em Gramado, eu confio muito no serviço dele quando ele mexe na parte psiquiátrica, e isso que é neurocirurgião, né? Que mais que eu posso falar sobre psicoses, né? Então,
Eu acho que era isso. Óbvio que eu tenho muito mais, mas não me lembro, o vídeo fica muito extenso. Obrigado, e era isso.